Boa tarde, começando mais um Bem Cultural na nossa TV. Estamos aqui, março, e começamos finalmente a funcionar no nosso país. Nós temos uma mentalidade que prejudica, creio eu, bastante a nossa nação, de achar que tudo tem que começar depois do carnaval. Embora tenhamos aqui vários programas já tendo sido realizados na nossa TV, tantos projetos que já colocamos em pauta nesse ano, mas muitas reuniões vão se protelando, muitos compromissos vão se adiando porque as pessoas querem nos atender depois do carnaval. Agora então a gente começa realmente 2020 numa energia muito maior, e eu espero que seja um ano em que a gente seja bastante forte para enfrentar qualquer tipo de adversidade e continuar sonhando. Esse nosso programa, o Bem Cultural, ele trata de arte, de cultura, do legado que vamos deixar para novas gerações e dessa oportunidade que a gente tem de se reinventar e inventar essa vida que a gente leva e que a gente quer deixar aí, né, para contar as histórias que estamos criando e escrevendo nesse mundo. Nesse primeiro bloco nós vamos conversar com um grande artista, um artista renomado da nossa cidade, que trata das artes plásticas e que eu já tive a oportunidade de encontrar em experiências anteriores. É uma pessoa sempre preocupada nessa formação do indivíduo, na formação culta realmente dessas pessoas e de dar oportunidade para seres de todos os tipos, de todas as escolas, de manusear um pouquinho essa coisa que é a arte. Marcelo Lago, que é realmente muito famoso, tenho assim o prazer e o privilégio de estar te recebendo aqui agora. Obrigado, imagina, fico lisonjeado. Tem uma história assim muito bonita na nossa cidade, várias esculturas e instalações espalhadas em centros históricos, centros culturais, pousadas e, creio eu, até em lugares que sejam particulares. A gente vai conversar sobre isso agora. Marcelo veio para falar de uma exposição que está acontecendo no Rio de Janeiro, mas eu queria lembrar com ele de um projeto que ele fez, que eu estive presenciando isso alguns anos atrás, onde você se dedicou aos sábados a levar para aquela casa, que é a Casa da Educação Visconde de Mauá hoje, um projeto em que realmente havia um mergulho nas artes plásticas. Você lembra disso? Claro, é o Ateliê Livre de Petrópolis. É um projeto que está no plano de diretor de cultura da cidade. E foi a segunda vez que a gente conseguiu fazer, e foi um sucesso. Você viu, né? Estava lá presenciando. Como foi bom, né? De todos os lados, né? Inclusive os professores, que eram professores artistas, a maioria, e quase todos eles professores do Parque Lage, né? Uma escola interessantíssima do Rio de Janeiro, né? Eu diria que é uma das escolas mais interessantes do Brasil, né? De artes plásticas. E foi um privilégio, né? Poder tocar esse projeto e ter dado tudo certo, e querer fazer outros, né? É uma coisa que é para acontecer assim, sazonalmente, né? Vamos ver se a gente consegue fazer novamente. Vai ser um prazer. Isso aí, a gente está no começo do ano, tomara que a gente tenha um ano promissor também nisso, né? Mas, Marcelo, você que é uma pessoa envolvida com arte há muito tempo, que tem um ateliê na sua própria casa, que já tem um trabalho reconhecido, como é que você vê hoje esse envolvimento dessas novas gerações com essa coisa da arte? Porque com esse advento da tecnologia e da internet, as pessoas acabam se ocupando tanto desse mundo virtual que eu, aqui, particularmente, tenho a minha opinião de que as pessoas estão deixando de manusear o que realmente é essencial na vida, que é um bom livro, que é um contato com uma tinta, que é descobrir seus talentos, suas potencialidades. O que você me diz sobre isso? Realmente, né, nós estamos vivendo um momento sui generis, né, acho que da humanidade, eu diria, né?
Quer dizer, a comunicação sempre foi uma busca, né, de cada vez alcançar um maior número de pessoas, né, desde Gutenberg, né, quer dizer, que eu sou fã dos livros, acho que sempre você, eu gosto do objeto, eu gosto do cheiro, entendeu? Eu gosto do papel, mas bem, nós somos de outra geração, né, que teve esse contato, esse apego com o livro, né? Mas eu acho que a informação é válida de qualquer maneira, e o importante é ter informação, né? Quer dizer, a gente trocar de posição, uma posição que era a informação de poucos para muitos, de muitos para muitos, isso realmente é histórico. Quer dizer, eu nem sei avaliar, né? É difícil a gente avaliar o momento que a gente vive, né? Mas certamente o acesso à informação é fundamental para qualquer, vamos dizer assim, pesquisa humana, né? E a arte não fica fora, né? Quer dizer, no meu tempo, assim, jovem, vamos lá, década de 80, né? Ou você tinha, através de livros, que eram pouquíssimos, né? Livros de arte, ou amigos que fotografavam e você via as fotografias, ou em loco, mas como na maioria das vezes os grandes mestres, as grandes escolas estavam fora do Brasil, né? E também não se valorizava muito a própria arte brasileira, né? Quer dizer, veja você, artes visuais, né? Quer dizer, ela se encaixa perfeitamente nessa nova mídia que é um audiovisual, né? Sim. Quer dizer, então nada melhor para você divulgar ou mostrar uma obra de arte, e muito mais, que você falando de arte contemporânea, que muitas vezes extrapola o próprio objeto, né? São instalações, são coisas que só realmente o vídeo dá conta de mostrar. Em relação às novas gerações, o que acontece? Houve um boom no mercado. Quer dizer, quando a gente fala de arte, né, de artista, a gente tem que pensar que o artista, vamos lá, século XV, Da Vinci, por quê? Porque é um momento em que começa a surgir também a burguesia, não é verdade? Uma demanda por arte, uma demanda por um outro público que não era só a igreja e o Estado, entendeu? Quer dizer, isso aí começa a acontecer do artista como indivíduo, não mais um artesão que faz parte de uma associação, né? Claro que isso não é estanque, não começou ali e história, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que o mercado sempre foi muito contundente na direção muitas vezes que a arte toma, né? Quer dizer, que eu estou falando isso? Porque nós estamos vivendo um momento em que o mercado se tornou quase que um juiz para dizer qual o artista que vale a pena ou não, né? E é claro, quando se fala, vive num mundo capitalista, em que tudo que é mercantilizado, e a arte, óbvio, que não fica de fora, né? E aí é isso, há uma demanda, né? Você vê momentos, né? Década de 80, que nem é muito longe, vamos lá. Não existia mercado para artista novo. As galerias só trabalhavam com artistas consagrados. Não existia galeria para vender artista novo, entendeu? Quer dizer, eu me lembro que o Thomas Kohn, um estrangeiro, foi o primeiro a fazer uma galeria com artistas jovens, entendeu? Me lembro do Leonilson, que é um artista sensacional que já morreu, infelizmente. E foi a primeira exposição de um jovem, mais ou menos, da minha idade. Ele tinha mais ou menos a minha idade, né, na época, teria a minha idade hoje. Mas uma coisa que você vê, década de 80, né, quer dizer... então, quer dizer, hoje o que acontece é o seguinte, muita informação. Então, o problema agora é separar o joio do trigo, entendeu? Quer dizer, porque hoje você é seu produtor, você é seu divulgador, né? Isso. E isso abre uma série de possibilidades, inclusive ruins. Sim, com certeza. Entendeu? Quer dizer, então, eu acho que a desinformação, quer dizer, o pouco conhecimento da história da arte, né? Porque muitas vezes, e não só artes plásticas, mas todas as outras artes, elas falam de si próprias muitas vezes, quer dizer, o que acontece ali, tanto
por exemplo, o cinema, que faz referência a outros filmes, quer dizer, é uma coisa que é dinâmico, né? Mas é uma linguagem que ela, muitas vezes, ela fala dela própria, né? E se você não tem um conhecimento histórico mínimo, você pode se equivocar. Porque eu acho que o que tem que acontecer com o jovem, quer dizer, e você sabe que eu oriento jovens artistas e tal, Sim. É a visão crítica. É você afinar essa visão crítica. Né? Quer dizer, e como é que você faz isso? Vivendo, conhecendo, podendo ter chance de, hoje em dia, com a internet, é fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Fantástico. É assim, a minha maior diversão é realmente você buscar algo novo, um artista que alguém te indicou, alguém que você ouviu falar, e você ter todo aquele material na mão. Isso realmente é inédito. É muito rico. É muito rico, é muito rico. Quer dizer, então aí voltamos àquele ponto da educação. Claro. Sim. Quer dizer, em arte, é claro, que muito mais falando de arte contemporânea, em que há uma multiplicidade de mídias, de formas de se expressar, quer dizer, já não existe nenhuma mídia específica que domine a pintura, ou a escultura, ou a instalação, ou a performance, ou anyway. Quer dizer, essas todas, elas coexistem, né, no momento atual. Quer dizer, e às vezes é muito difícil, não difícil não, mas requer um certo cuidado em você avaliar uma obra de arte ou uma exposição. Tem que ver, são diversos parâmetros, né? Quer dizer, quando a gente fala de arte, arte dos loucos, arte das crianças, entendeu? Quer dizer, que amplitude tem isso? Quer dizer, a arte naif, que eu adoro, entendeu? Quer dizer, eu nunca vou poder ser um naif, infelizmente, entendeu? Mas eu adoro e tento criar uma brincadeira muitas vezes com essa linguagem que o naif muitas vezes usa. O naif, quer dizer, o ingênuo, aquele que não teve uma educação formal de arte. Muitas vezes, eu conheço diversos artistas fantásticos, semi-analfabetos. Semi-analfabetos. Mas assim, puro artista. Então eu acho que a arte, você já nasce com ela. Agora, todo mundo é artista. Isso aí é fato. Em diversos graus, entendeu? Em diversas medidas, né? Quer dizer, você no momento que você... porque eu sempre digo, os meus orientados, que eu chamo de meus desorientados, porque muitas vezes a pessoa vem com uma opinião formada, o mais difícil é você tirar aquela, né, modificar aquela ali que já está enraizado, né? Que às vezes é mais fácil, né? Uma linguagem, às vezes, pode ser mais fácil de ser assimilada, uma coisa que é um fio muito tênue, né? Quer dizer, que separa, vamos dizer assim, uma artesania da arte. Sim. Às vezes isso pode se confundir, pode se... bem, é um mundo maravilhoso, entendeu? Que é o mundo da criação, não importa. Porque eu acho que é onde o ser humano é mais ser humano. A expressão, né? Hã? O importante é se expressar. É o que eu digo, que às vezes arte não é uma profissão, arte é uma sina. É uma necessidade interna, entendeu? Você faz aquilo porque você tem que. Teu ar, né? Não, tem que, entendeu? Porque senão você não vai usufruir plenamente da vida, ao meu ver, entendeu? Olha, Bruno Bartender, nosso querido artista, fotógrafo. Olá, tudo bom, querido? Estava aí com o astral, que tem dia que a gente não está com o nosso astral muito bom, e é bom o nosso telespectador saber que a vida tem hora que a gente está assim, no bem, a energia mesmo, mas aí vem a arte, e a arte consegue levar a gente para outras reflexões, né, Bruno? Também. E hoje eu trouxe também para vocês um drink que fez sucesso lá em Itaipava, no Rio de Janeiro. Maracujá com açúcar saborizado de pimenta, com espuma de capim-limão, para dar uma suavizada no início. Açúcar saborizado de pimenta. E qual pimenta? Dedo de moça. Dedo de moça? Isso aí. Enquanto o Bruno prepara esse drink, a gente vai continuar conversando e mostrando mais fotos. Aí, Marcelo, você é uma pessoa que
dentro da arte foi pelo campo das instalações e da escultura. Conta como é que foi esse começo dessa trajetória de escolher para onde é que você ia levar essa tua inspiração. Bem, eu acho que como eu te falei, né, anteriormente, a arte é necessidade, né? E eu, garoto, eu desde pequeno, garoto, criança sozinha e tal, criado pelos avós, e eu me lembro que eu desenhava muito. Era uma coisa que me dava muito prazer. E era uma coisa assim meio ação, entendeu? Então eu enchia o papel de bolinhas, enchia de númerozinhos coloridos. Eu me lembro que isso era uma constância. E eu tive algum contato com os livros de arquitetura, que eram do meu pai e tal, e eu desenhava. Sempre gostei de desenhar. Meu pai desenhava muito bem. Sim. E eu não desenho muito bem. E eu tive que correr atrás dessa deficiência, entendeu? Porque eu gostava muito de desenhar. E então minha avó, volta e meia, porque uma peculiaridade, eu nasci no Rio, sim, mas eu era um veranista, minha bisavó tinha casa aqui, etc., toda a minha família. E aos 7 anos, meu avô fazendo uma reforma grande na casa que eu moro até hoje, e acabou, vamos ficar 6 meses para terminar a casa, e virou 7 anos. E eu passei dos meus 7 aos meus 14 anos aqui em Petrópolis. Então, quer dizer, a minha infância significativa é aqui, né? Estou falando isso por quê? Porque aqui era mais difícil. Então, minha avó já achava uma senhorinha que dava aula de desenho, aí ela lá me levava e tal. Me lembro que tinha no Valparaíso, que me ensinou a desenhar uma rosa. Só isso. Mas era o seguinte, ela me ensinou a desenhar a rosa. Então, quando eu queria impressionar alguém, eu desenhava uma rosa. Entendeu? Mas bem, isso é uma infância tenra. Mas eu sempre gostei, mas pouca informação, quer dizer, eu fui autodidata até os meus 20 anos, entendeu? Quer dizer, a minha primeira faculdade foi arquitetura, eu fiz 3 anos de arquitetura, 1 de psicologia, 3 de geografia, 3 de comunicação, acabei não me formando em nada. Eu gostei de ter me formado em geografia, eu acho que eu sou geógrafo. Eu falo que eu sou geógrafo. Sim. Entendeu? Fiz geografia na PUC, que é ligada às ciências sociais, e foi fantástico, realmente, foi um momento muito importante da minha vida. Mas anyway. E aí, aos 15 anos, eu volto para o Rio, entendeu? E volto para o Rio e começo a procurar cursos de arte, coisas desse tipo, mas assim, sem conhecer ninguém. Porque eu passei minha infância toda aqui, então eu não tinha contato nenhum no Rio, praticamente, entendeu? Conhecia pouquíssimas pessoas. De arte, então ninguém, zero. Meus amigos começavam, aqui eram motociclistas, motoqueiros, que eu também era, entendeu? Se infernizava a vida de todo mundo, infelizmente. E depois viraram surfistas. E quando eu voltei para o Rio, virei também surfista. Sim. Entendeu? Porque minha família toda é de Ipanema, a minha avó materna morava em frente ao Pia. Literalmente em frente ao Pia. Quando eu voltei para o Rio, ainda não estava pronto o apartamento que nós íamos morar, etc., tal, com os meus avós maternos. E eu fiquei 6 meses com a minha avó, mãe do meu pai, que morava exatamente em frente ao Pia. E foi aí que eu me encantei. Mas quando eu vi um cara descendo, eu já pegava jacaré, entendeu? Com aquela pranchinha de madeira. Mas quando eu vi um cara descendo em pé, olha, eu fiquei fascinado assim, imediatamente, entendeu? E aí foi uma história essa toda com o surf e tal. E eu comecei, eu conheci um artista muito importante, o Márcio Matar, aqui em Petrópolis. E ele me indicou o Parque Lage, entendeu? E o Cláudio Cooperman. Todos esses são... o Márcio já morreu, mas virou um super amigo meu, meio um mentor mesmo, porque ele era uma pessoa muito culta e trabalhava com diversos materiais, etc. E eu sempre desenhando aquela coisa toda, inclusive eu comecei a fazer até uns desenhos que agradavam as pessoas. Vendia e tudo e tal, mas não me agradava a mim. Eu sempre me achei medíocre, meus desenhos e tal, aquarelas e pastel seco, pastel a óleo, misturava com ecoline, com aerógrafo, ficava super bacana, entendeu? Mas eu vi assim, era um pedaço do Picasso, outro do Augusto Rodrigues. Augusto Rodrigues,
foi um artista uma geração bem anterior à minha, mas que eu tinha um amigo em comum que acabei conhecendo. Ele podia ser meu avô na época, entendeu? Mas um super artista moderno, entendeu? Super artista moderno. E ele bebia a beça, cara. Ele bebia uma engradada de cerveja por dia, sozinho. E eu ia lá, ali no Largo do... como é que chama ali? É um lugar tão bacana, eu esqueci agora o lugar. Laranjeiras ali. Largo Machado? Não, é uma coisinha de casinhas antigas, assim, uma pracinha. São Salvador? Não, você desceu ali pelo túnel Rebouças, é logo à esquerda, assim, cara, você descendo Laranjeiras. Eu vou lembrar. Ele morava ali, entendeu? Bem, anyway. E maior influência do Augusto Rodrigues, que tinha uma coisa meio Modigliani, os pescoços e tal, umas mulheres. Eu sei que fazia um sucesso danado, mas eu não gostava. E aí esse meu amigo falou para eu ir no Parque Lage, eu fui no Parque Lage sem conhecer ninguém. E andando por lá, assim, meio, não sabia se eu podia, se não podia, entendeu? E me deparei com o ateliê de modelagem em barro. Aí me encantei com aquilo, entendeu? Aí eu roubei, cara, um pouquinho de barro, um troço enorme, né? Mas eu roubei mesmo, assim, de ficar suando frio, do coração disparar, entendeu? Um roubo mesmo, né? E levei aquele barro para casa e fiz uma cabeça. Eu já trabalhava com poliéster, com resina de poliéster e tal. Já tinha alguma noção de forma certa e tal. E aquilo me encantou. Eu vi que aquilo ali, aquele momento, era a minha linguagem, entendeu? E foi isso. E aí, a partir desse momento, eu vi que tudo que eu fazia em 3 dimensões, né, com volume, massa, matéria, aquilo sempre... Eu me surpreendia comigo. Eu acho que a arte, ela acontece quando você se surpreende com você mesmo, entendeu? Quando você já sabe o que vai acontecer, não é ainda o momento. Você não está no ponto, entendeu? E nesse momento, eu fiquei lá um tempo lá fazendo modelagem, com umas senhorazinhas ricas e tal, porque o Parque Lage tem essa coisa, né? Tem umas senhoras assim, aposentadas e tal, que resolvem fazer arte. E nessa aula de modelagem tinha muitas senhoras. E aí o diretor, na época, que era o Ruben Breutmann, chegou lá e nos levou para o Ingá. Ele até chegou assim, agora eu vou levar vocês numa verdadeira oficina de escultura. E no Ingá, em Niterói, no Palácio do Ingá, onde funciona até hoje, imagina, até hoje, uma oficina de escultura contemporânea. Por que é a escultura contemporânea? É você trabalhar direto no material, entendeu? Você trabalhar o ferro, trabalhar o compensado, trabalhar o alumínio, a chapa, o vergalhão, anyway. Você tem uma série de ferramentas para você trabalhar esses materiais e um prático, que no caso, quando eu estava lá, era o seu Manuel, que ficamos amigos, uma figura, mas era um metalúrgico, entendeu? Super experiente. E lá eu conheci o Haroldo Barroso, que era o orientador, e que foi meu mestre, que eu tinha levado assim, uma pedra sabão que eu estava cutucando e tal, meio figura, até esse momento era figurativo, né? E aí ele pegou aquilo, não, joga isso fora, pá! E jogou no lixo assim, ai meu Deus. Aí quando ele não estava olhando, eu fui lá, peguei escondido, mas ele realmente foi a grande ruptura epistemológica na minha vida artística, foi a saída para o Ingá, entendeu? E que lá com a orientação do Haroldo Barroso, que já é falecido, e principalmente do Alair Gomes. Não sei se eu vou falar do Alair Gomes. O Alair, ele é mais conhecido hoje em dia como fotógrafo, mas na época ele era mais conhecido como crítico de arte, entendeu? E foi um luxo, porque o Alair era um ótimo fotógrafo, imagina. E ele tinha fotografias, slides, de esculturas pelo mundo todo, da França, da Inglaterra, dos Estados Unidos, museus que ele foi e ele fotografou. Então aquilo era aquela aula, imagina, aqueles slides. E ele contando as emoções. E ele contando toda quem era, uma aula mesmo, entendeu? Literalmente. Sim. E foi um luxo isso. Depois nós ficamos amigos e
Eu já tinha 2 filhos, entendeu? Meus filhos nasceram, eu tinha 26 anos, é muito jovem e tal. E ele gostava da família, ele era uma pessoa incrível. Mudou tudo. Marcelo, primeiro, Bruno, o que você me serviu aqui pra gente pontuar meu telespectador? E espuma de capim-limão. Puxa. Que é sem álcool. O do Marcelo sem álcool. Que beleza! Eu vou tomar parabéns. um drink. Obrigado. E olha, você tem que se lembrar de fazer um drink para a nossa Master, que fez aniversário domingo, Renata. Um brinde, Renata. Obrigada aí por todo o seu apoio aqui nos bastidores da nossa TVI. Feliz aniversário. Marcelo, a gente vai mostrar seus... Que beleza. Uma delícia, né? Maravilhoso. Parabéns. Obrigado. Essa espuminha aqui Exótico, é uma fantástica. muito bom aí. A arte, né? Sucesso no Rio de Janeiro. Que beleza. Ô, Marcelo, a gente vai mostrar as fotos da sua nova exposição. Eu queria que você falasse enquanto a gente está passando as fotos. Tá bom. A gente tem uns 10 minutos ainda só. Então vamos tentar falar tudo que a gente precisa, senão sua assessora de imprensa Você me guia, que você já viu que eu falo demais, né? Senão a você me sua guia. assessora vai brigar comigo. Mostra as fotos aí, por favor, Renata. Você me guia que... Então, isso aí está exposto aonde? Esse faz parte da exposição na Casa de Cultura Laura Alvim, em Ipanema, na Vera Soto. Sim. Entendeu? E inaugurou agora dia 28 de janeiro e vai ficar até 28 de março. 28 de março. Sim. Como é que chama essa mostra? Deu um branco. Fala das esculturas que eu vou colar aqui o nome da mostra. Cola aí, por favor. Bem, esse é um trabalho... O que é que esses trabalhos são todos feitos no máximo em 2 anos. Sendo que a maioria foi feita em 2019, entendeu? Sim, novos trabalhos. E isso é chapa de alumínio pintada com tinta automotiva, tá? Em que eu faço uma intervenção ali com tinta preta, mas com essa coisa meio transparecendo a energia, a ação, entendeu? Quer dizer, bonito. Alguma coisa aconteceu a essa chapa bonita, linda, perfeita, com essas linhas perfeitas, entendeu? Então, esse é um outro trabalho, tá? Que também eu mostro a ação, quer dizer, essa coisa da energia gasta para amassar ali a chapa metálica, entendeu? Quer dizer, a lista é para intensificar exatamente, mostrar a deformação que cria, entendeu? A ação. Conseguir perceber o efeito também, né? Exatamente, para você intensificar esse efeito, entendeu? De que ela foi deformada. Sim, para você... Entendeu? É como se fosse um gesto, fosse lá, slap! Sim. Entendeu? Essas chapas, elas têm 1,5 metro de comprimento, entendeu? É o mesmo objeto. Sim. E você faz isso aqui no seu ateliê em Petrópolis? Faço tudo aqui, é tudo feito por mim. E agora essa é a visão. A sala da exposição. Exatamente, é uma das salas da exposição. São 4 salas, né? Uma pequena saleta, essa é outra sala. E a outra escultura sua. São mais 2 esculturas dessa mesma fase que chama-se energia contundente. Você vê que tem uns espetos de aço atravessando o objeto. Que a gente viu antes, a gente exatamente, está lá no fundo. Agora na mesinha, né? Exatamente. E no chão, que também tem os espetos lá de aço e tal, furando lá. Quer dizer, essa coisa da energia, como se você capturasse o momento daquilo que está furando, entendeu? Sim. Quer dizer, como se você retesse essa energia, entendeu? Essa é a ideia. E ali você pressionando... Essa é a sala da frente, com esse objeto que é a energia, também que eu chamo de energia oculta, porque você vê que ele tem um equilíbrio impossível, né? Ele fica equilibrado só de um lado. Por quê? Porque eu mexo na massa do objeto, né? Quer dizer, eu desloco uma energia de massa para o outro lado, compensando todo o balanço, né? É física. Sim. Mas visualmente, como não aparece, quer dizer, cria essa energia em suspenso, entendeu? É como se você segurasse um suspiro. É muito interessante para a gente estar aqui podendo conversar com o artista explicando suas obras, porque a arte contemporânea ela tem essa emoção, creio eu, que nós, telespectadores, quando vamos fazer uma visita,
cada um faz uma compreensão, né? Cada um tem uma compreensão de acordo com a sua bagagem. Certamente. Mas o artista explicando pra gente fica assim bastante mais emocionante e curioso para ir lá visitar agora com esse olhar, né, Bruno? Com certeza, com certeza. Sensacional o trabalho. Essa Obrigado. mostra chama Híbridas. Híbridas, claro, perdão. Eu vou terminar a nossa entrevista agora, Marcelo, agradecendo sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço. E perguntando se nas redes sociais a gente consegue ver todo esse trabalho seu, se você tem Instagram, para alguém conhecer aí seu trabalho. Eu tenho o meu site, que está um site Marcelo Lago. marcelolago.com.br, e no Instagram é marcelo.lago.artista. Então tá ótimo. São fotos mais recentes. Mas você tendo um site melhor que as pessoas podem visitar, saber dessa agenda. Maior prazer, inclusive entrar em contato. Maior prazer receber todo mundo. Agradeço a sua presença. Eu que Adorei agradeço. esse nosso bate-papo. Muito obrigado, querida. Vou pedir um intervalo agora e a gente volta daqui a pouquinho. Obrigada. Bem-vindo, Myron. Obrigado, Catarina, pelo convite. Que bom que você veio aqui de novo. Pois é. E vai ainda tomar um drink do nosso querido Bruno. Isso Não é isso, Bruno? É isso aí. Aqui, Myron. O programa é bom por causa disso. Né? Tá vendo? Esse programa aqui, a gente vai falar de um assunto bastante sério, mas a gente pode ter um toque de leveza, claro, né, Myron? Sem dúvida, sem dúvida. Eu li um artigo seu que você fala sobre essa diferença de olhares sobre a crise, sobre as adversidades. Nesse caso específico, você exemplificou o caso das chuvas, o quanto as chuvas poderiam prejudicar a cidade de Petrópolis para o turismo. Porém, você ali coloca e enumera vários pontos positivos Sim. para outro nicho da população, que é a venda dos guarda-chuvas, as vendas das capas. Quer dizer, a coisa pode não ser boa para um, mas pode ser boa para o outro. E assim a cidade continua funcionando. Exatamente. Foi mais ou menos isso? Pois é, porque sempre quando a gente vê que, falando um pouco da economia, né? Quando a economia vai dar um aspecto às vezes ruim para uma determinada parcela da população, ou grande parcela, tem sempre alguém que faz alguma coisa que acaba lucrando com isso, né? Um exemplo clássico disso é a guerra, né? Na época principalmente da Primeira Guerra Mundial, dando o exemplo, quem ganhou muito dinheiro naquela época e divulgou o produto dele foi a Gillette, né? Que naquela época o pessoal da Primeira Guerra Mundial, devido aos gases tóxicos que colocavam, o pessoal tinha que usar máscara. E quando você tinha barba, a máscara não vedava direito, né? Então nessa... Todo mundo tinha que fazer barba. Todo mundo tinha que comprar. Então o governo americano comprou uma enormidade de Gillette do Gillette, né? Então, quer dizer, apesar de ter havido aquela desgraceira, teve alguém que se deu bem, né? E quando a gente olha para o nosso micro-universo, né? Aqui de Petrópolis, ou de qualquer outro lado, a gente começa a ver isso, né? Às vezes as coisas são muito ruins olhando por um lado, mas por outro tem gente que está, vamos dizer assim, conseguindo sobreviver e ganhando dinheiro em cima daquilo que está acontecendo. Eu achei esse artigo, ele me leva a uma reflexão pessoal minha, que eu costumo dizer que são a economia do trabalho informal dos engarrafamentos. Quantas pessoas que vivem dois engarrafamentos? As pessoas que vendem o biscoito Globo, as pessoas que vendem aquela aguinha, tem gente que vende pão de queijo, tem gente que vende café nos engarrafamentos do Rio de Janeiro. Você vai descendo a serra e aquelas pessoas estão sempre prontas para atender o engarrafamento. O engarrafamento é ruim para a gente, mas é o único meio de sobrevivência, de repente, daquelas pessoas. Não é por aí? Pois é, isso aí. O pessoal, eles tentam ter a criatividade, né? Uma coisa que a gente sempre comenta com todos os nossos clientes é que hoje em dia a competição está muito ferrenha, né? Então uma das formas de você se diferenciar no mercado é exatamente isso. Você fazer uma coisa diferente, né? Que chame a atenção. Agora, você tem que sempre procurar estar em cima da crista da onda.
Porque o pessoal vai ver que aquilo fez sucesso, sem dúvida. Vai fazer de novo, vem amanhã cópia. vem outra. E se você tem uma ideia, coloque em prática o mais rapidamente possível. Porque se bobear, o chinês já está fazendo. Então, eu vou aproveitar a sua presença aqui, porque eu acho que é um diferencial para um começo de ano, já que E essa frase do país começa a funcionar depois do carnaval. O que você me fala sobre isso? Que a gente escuta toda hora. Isso a gente até nota, às vezes, nas grandes corporações, né? A gente quer marcar algum tipo de reunião, né? E o pessoal começa, não, depois do carnaval, depois do carnaval, depois do carnaval, né? E isso não é legal isso, né? Não é legal isso. Isso atrapalha realmente a economia, né? Esse modo de pensar, né? Ainda mais quando o carnaval acontece quase em março, né? Não, pois é. E no início do ano, para as nossas despesas pessoais, a gente tem um impacto, que é todos os IS, né? IPVA, IPTU, quem tem a garotada na escola é matrícula de escola, compra material escolar, né? É uma série de coisas que você tem que já tem que se preparar, né? E aí a gente vê, quer dizer, num pedaço do meu artigo, quer dizer, na verdade meu artigo foi até motivado por isso, né? Tinha saído na Tribuna de Petrópolis, acho que uma semana ou alguns dias anteriores, alguns dias atrás, falando sobre um saque enorme que teve na poupança, né? Foi o maior saque que teve, acho que nos últimos 20 anos, né? E por que isso é alardeado, né? Às vezes a pessoa ali, vem cá, mas que diferença faz isso, né? Se o pessoal sacou, é que precisava de dinheiro. Graças a Deus que ele tinha dinheiro lá dentro da poupança para poder sacar, né? Mas por que isso é alardeado, né? E o interessante é a gente perceber que, na verdade, um país precisa sobreviver investindo na infraestrutura dele, né? E de onde que vem a grana do país investindo na infraestrutura dele? Notadamente, vem da poupança e da poupança que é feita pela população, né? Por exemplo, a Ponte Rio-Niterói, né, se a gente voltar para a década de 70, de onde é que veio aquela grana? Foi basicamente do fundo de garantia que estava armazenado naquela época, né? Então o pessoal fica preocupado por causa disso. Quando o pessoal tira muito dinheiro da poupança, diminui a possibilidade do país, de modo geral, a emprestar dinheiro para o cidadão e mesmo pegar aquele dinheiro responsavelmente, claro, né? Responsavelmente, e aplicar na infraestrutura do país. Né? Então essa é a principal razão do pessoal ficar alardeando isso, né? De por que sai tanto dinheiro da poupança. Mas exatamente por causa disso. Será que é porque o povo está mais pobre, precisou mexer nas suas economias depois desses 20 anos? Será que foi isso? O país está começando a se recuperar, né? Ainda não tá se recuperando. Então o pessoal tem que usar, mexer o que claro, não que tem. Que mexer mas que bom que tem armazenado, né? Ainda bem que tem, né? Ainda bem que tem. Mas às vezes acontece, Catarina, é o seguinte, apesar de ter, não sei se esse foi o caso, tá? Mas às vezes você nota uma evasão muito grande da poupança. Por que isso? Porque momentaneamente um outro tipo de aplicação está melhor que a poupança. Mais atraente. Exatamente. Então o pessoal vai e tira. Então tem sempre esse samba, né? Agora, quando esse dinheiro sai da poupança, tem gente que é beneficiado, né? Porque para onde é que esse dinheiro vai? Esse dinheiro vai para a sociedade, vai para compras, para investimento, exatamente. Né? Então tem sempre o comércio que se beneficia disso. O dinheiro está circulando. Isso, da mesma forma do 13º, né? Sim. Quando aparece aquele dinheiro é bom para o comércio de modo geral. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta, ver se você pode ajudar o nosso telespectador que está em casa pensando como é que ele vai aplicar suas pequenas finanças durante esse ano. Que conselhos a gente poderia dar para essas pessoas que às vezes são impulsivas ou não sabem como é que vai ser esse trajeto desse ano até chegar o mês de dezembro, ou que queiram investir em alguma coisa, que tipo de cuidado a gente tem que ter para manusear essas nossas economias ou para a gente se preparar para algum momento de adversidade? O que você, como consultor de negócios, podia dizer para o nosso telespectador? Pois é, o primeiro grande conselho é o seguinte, segundo as estatísticas, você deve ter em poupança 6 meses do teu salário atual. Se você ganha, por exemplo, R$1.000 por mês, você deve ter armazenado R$6.000. Por quê? Porque, em média, também segundo as estatísticas, né, em média, para você se recolocar no mercado, você demora 6 meses. Então, a primeira grande dica é, vamos então tentar ter uma grana que é igualzinho a 6 vezes o nosso salário. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, aplicação financeira.
A aplicação financeira mais, vamos dizer assim, mais fácil, mais tranquila, onde você realmente só tem rendimentos, é a poupança. Então, se você não tem muito entendimento, aplique na poupança. É claro que você, dependendo de outros tipos de aplicação, a poupança pode dar menos. Tem que tomar cuidado que a poupança você deve tirar de 30 em 30 dias. Porque você pode ter depositado no dia 1º de um mês, se você for sacar no dia 29 do outro mês, aquele rendimento de 30 dias você perde. Então tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa, se você quer fazer uma aplicação que não seja poupança, tome muito cuidado no negócio chamado taxa de administração. O que é taxa de administração? É o que os bancos cobram por administrar o dinheiro que você está lá. Então, às vezes, essa taxa de administração come o seu rendimento. Então, tem que ficar muito atento a isso. Não olhe o rendimento bruto, tem que olhar o rendimento líquido. Porque quando você tira o dinheiro de uma aplicação dessa, que não seja poupança, você vai ter IOF, dependendo da quantidade de dias que você colocou aquele dinheiro para ser aplicado. Quer dizer, tome cuidado com isso, né? Porque sempre quando você faz uma aplicação, você tem que tomar cuidado a partir de quando você pode tirar, né? A partir de 30, 60, às vezes 90 dias ou um ano, tem impostos que incorrem se você tirar antes. Um exemplo desse é o IOF, né, que é o Imposto sobre Obrigações Financeiras. Outra coisa é a taxa de administração e imposto de renda que você também tem que pagar, né? Então, por exemplo, se você aplica o dinheiro no dia 1º, 30 dias depois você vai tirar esse dinheiro, apesar dele ter tido correção, com certeza você vai tirar menos do que você aplicou. Isso é uma boa dica. Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Não gostei muito. E essa dica dos 6 meses, isso aí foi bom. Não, foi boa. Tem que tomar muito cuidado porque tem aquelas mensagens subliminares, né, que estão entre linhas, que a gente, de modo geral, não sabe, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Taxa de administração e rendimento líquido. Isso é muito importante. Ô, Myron, e existe também um fato que eu costumo comentar, mas também não tenho tanto conhecimento do assunto. Você abre um negócio pequeno, as pessoas estão em casa, Sim. Nosso telespectador, eu queria abrir um negócio eu vou vender salgadinhos, tal. Quanto essa pessoa, desse investimento, ela precisa ter, quantos meses ela precisa ter para manter esse negócio até que ele possa realmente acontecer? Porque às vezes as pessoas falam assim, juntam dinheiro para começar, mas não fazem uma projeção de quanto tempo ela vai precisar sustentar até isso viver sozinho. Podia falar um pouquinho sobre isso? Essa é uma ótima pergunta, porque isso é uma cilada que toda a torcida do Flamengo cai, né, nessa cilada. A primeira coisa que a gente tem que fazer, por menor empreendimento que você queira fazer, hoje está muito em voga o MEI, né? Que é microempreendedor individual, né? Onde você abre aquilo para fazer o teu pequeno negócio. Tem que tomar muito cuidado com isso. A primeira coisa é faça um planejamento. E o que é o planejamento? O planejamento é o seguinte, olha, primeiro faça uma pesquisa de mercado para ver se aquele teu produto vamos dizer assim, o pessoal está consumindo. Tem procura, claro, não tem tantas pessoas para disputar com você. Pois é, tá? E faça um planejamento em cima disso. O que é esse planejamento? Olha, em função do que eu estou vendo ou de que eu já comecei, eu consigo faturar, ou seja, eu consigo vender tanto por mês. Se eu consigo vender tanto por mês, o quanto que eu posso tirar desse negócio? O que é isso? É simplesmente uma conta. É o quê? O quanto eu vendo menos os custos que eu tenho daquele produto. Então, por exemplo, vamos supor que você vai abrir, como você deu... Ui, meu Deus. Ai, meu Deus do céu. Tem problema não, que no bar também acontece isso. Me empolguei aqui. Não tem problema não. Me empolguei aqui. Vamos supor que você vai abrir justamente uma fábrica para fazer salgadinhos. Sim. Né? Para você fazer salgadinhos, você tem que comprar matéria-prima. Então, se você vai vender por R$5 cada salgadinho, você tem que fazer uma conta. Vem cá, eu vendo por R$5, mas qual é o meu custo para produzir aquilo? Eu tenho farinha, tenho aquele pedacinho do frango, da coxinha de galinha, não sei o que. Bom, então é R$2,50. Então, dos R$5 que você vai receber, R$2,50 você não pode colocar no seu bolso. Porque este dinheiro é que você vai usar para comprar a próxima coxinha que você vai vender, por exemplo. O outro material. Então vai ficar do seu bolso R$2,50. Mas olha só, aonde que eu vou vender essas coxinhas? De manhã eu tenho que pegar o ônibus
para ir não sei para onde, eu tenho que pegar um Uber, não sei o que. Então isso vai entrar no teu custo. Então no final das contas, se você fizer a soma dos teus custos que você vai usar, não só os custos diretos, mas é aquele que você usa para fazer, mas também o custo que você vai dividir entre a quantidade você não vê, mas que ele existe. O que é isso? É o custo, por exemplo, vamos supor que você vai pegar um ônibus e você vai gastar R$10 para ir e para voltar. Você vai pegar esses R$10 e durante o dia eu vendo 10 coxinhas. Então, R$10 dividido por 10 coxinhas é R$1 por coxinha. Ou seja, R$2,50 mais R$1, R$3,50. Então você não pode mais tirar R$2,50, você só pode tirar R$1,50. E por aí vai. Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com essa conta, porque senão você vai vender por R$5, pegar os R$5, opa, olha o meu lucro aqui. E vai comprar um carro, comprar alguma coisa. Mas aí você vai matar. Mês que vem você não consegue mais fazer a coxinha. E o nome disso, isso tem um nomezinho bonito. E o nome disso é o que a gente chama de capital de giro. Isso aí. O que é capital de giro? É a grana que você tem que ter para você subsidiar, ou seja, para manter o seu investimento na época das vacas magras. Isso. Então, em resposta à sua pergunta, que dinheiro eu tenho que ter, ou quanto tempo eu tenho que esperar para começar a ter lucro? Depende do teu negócio. Sim. Depende do quanto você tem que investir. Se você já investiu antes, se você Isso. tem o dinheiro para investir, porque às vezes a pessoa começa o negócio e aí depois que ela abriu o negócio da coxinha, que ela começa a comprar as frigideiras certas, Pois né? é, não aí pode, ela começa a fazer os investimentos todos também com esse capital, sem ter o material, né? Sem pensar no material que é necessário. Às vezes a gente vê isso, que é muito interessante, nas nossas avós, né? As nossas avós fazem o... Não, olha, só vou dar isso para você de Natal, mas isso aí não custou nada, porque eu tinha em casa já o feltro, eu tinha o botão. Mas vovó, isso aí você comprou um dia, entendeu? Não é assim que funciona. Aquilo é o custo do negócio, né? Então, uma das coisas que a gente percebe é que o pessoal se empolga, né? Começa a ganhar, às vezes, sempre no início do pequeno negócio, tem muita receita, né? Porque o negócio é novo no mercado. Sim. Então é nessa hora que você tem que entender o teu negócio e verificar e ter vamos dizer assim, um capital de giro para você se manter naquele período, para aí sim você conseguir usufruir do teu negócio. Até porque o trabalho, por exemplo, da coxinha, né? Vamos continuar na coxinha. Não é só o trabalho que se faz ali, é de divulgação, claro, é de telefone, né? Então, quer dizer, são custos e seu tempo investido naquele produto para que ele realmente possa a te sustentar, né? Pois é. E as pessoas não pensam nisso, né? Na empolgação, primeiro abre. Eu percebo muito isso, e até nos comércios, a gente só tem 5 minutos, mas a gente vai terminar aqui correndo. Eu vejo muito isso nos comércios da cidade, quando a gente entra em alguma café, algum bar, né? Algum mercadinho, de alguma loja, você fala assim, poxa, como é que essa pessoa ela pensa que ela vai conseguir sobreviver pagando o aluguel desse lugar que deve ser muito grande, vendendo esse produto tendo esse pequeno estoque que a gente percebe, né? Ou ainda não estando preparados. Aí as coisas duram 2, 3 meses e fecham, né? Justamente porque não fizeram essa projeção, né? Sabe, é uma conta simples, entendeu? É só você parar e a gente ajuda o pessoal a fazer isso. E aí, para isso, existem os consultores como você. Exatamente. Né? Consultor de negócio é para, antes da pessoa abrir a porta, antes de investir o dinheiro, ela chamar uma pessoa para ajudar a fazer uma projeção, é isso? Exatamente. E como a gente aqui em Petrópolis, nós estamos atuando diretamente com o pequeno empresário, é exatamente isso que a gente ajuda, né? A gente tem um produto chamado Diretor de Aluguel, que é justamente trabalhar junto com o pequeno empresário, que não tem ideia nenhuma, tem uma boa ideia, que é fazer a coxinha, chega num determinado momento e agora, né? Tem a receita da vovó, que é um espetáculo, mas não sabe como é que chega no vai momento que começa a fazer sucesso, começa a fazer sucesso. Eu já tive um caso de uma fábrica de ursinho de pelúcia, maravilhoso, maravilhoso. Simplesmente ela vendeu mais do que podia, o Dia dos Namorados, não pôde entregar, entregou depois do Dia dos Namorados, eles devolveram tudo. Ela teve que fechar. Teve que fechar a fábrica. Ainda ou seja, o problema podia poder até sofrer um processo. Pois é. Por quê? Ela tinha um bom produto, porém ela não tinha organização. Ela não tinha capacidade de produção para receber aquele pedido. Entendeu? Ela simplesmente não posso mais receber pedido, mas ela ficou tão empolgada. Tá vendo, Bruno? Quando abrir o bar tem que pensar nisso, hein? Exatamente. Tem que fazer uma ficha técnica do... Quem que gasta cada drink, né? A gente tem que fazer essa conta, né? Mas eu tenho noção disso tudo já, né? Assim, capital de giro, que eu não tenho como... Mas a gente, essas dicas são boas, né? Eu tenho 10 anos de bar, então eu tenho noção do que tu precisa, o que o bar funciona. E aí as pessoas não me ouvem. As pessoas às vezes não escutam, estabelecimentos aqui da cidade que não me ouviram e tipo...
Vai Pois- fechar as portas. Pois é, tem que tomar muito cuidado com isso, porque o pessoal se empolga, né? Mas não, tem e que acha fazer que é som só abrir. fazer bem, É. mas não é um negócio, É né? um negócio. É chato, porque às vezes você gosta de mexer com o seu produto, né? E não gosta de mexer com números. Claro. Mas os números são Não, faz toda a extremamente diferença. importantes. Às vezes a nisso. pessoa nunca trabalhou naquela área, vou montar um bar, vou montar um restaurante, vai dar certo. Não é assim, cara. Até tá com o dinheiro guardado e pega o dinheiro todo, pum, montou. Agora é só receber o lucro. E Não é agora capital de giro. Pois é, Pra tem que ele. tomar muito cuidado com isso. O capital Sim. de giro é o Exatamente. problema sério. Marão, deixa pra gente os seus contatos, a gente vai ter que terminar o programa. Ah, sim. Onde que a gente poderia achar você, ler mais seus artigos, conhecer um pouquinho A gente mais geralmente sobre está com. Eu estou com um artigo uma vez por semana na tribuna, né? Naquela Sim. opinião, né? isso. Sim. O nosso escritório aqui no centro da cidade, ali na Marechal Deodoro, ali no edifício Pio 12, né? Sob loja 19. O telefone de lá é 24 2237 9500. A gente tem sempre a secretária Eliane de plantão. O nosso WhatsApp é 24 98114 3677. Tem redes sociais? Sim, Isso. Instagram e Facebook Costa Salgueiro Consultoria. Costa Salgueiro Consultoria. E o nosso e-mail que é fale.conosco@csalgueiro.com.br. Qualquer pequeno empresário, até MEI, né? Se quiser conversar com a gente Sim. vai sem compromisso nenhum, no mínimo para entender o que a gente faz. Pelo menos um direcionamento, Claro, acho que é super isso, importante. Eu sou a favor que a gente estude o nosso mercado, que a gente não... Eu acho legal a gente ser empreendedor, mas a gente, um conselho, às vezes, uma conversa com um especialista, Claro, isso. muda toda uma perspectiva, né? Faz sim, E faz toda a aí, diferença. pra São começar técnicas de do- gestão simples. Sim. Mas a partir do momento que a pessoa não conhece, eu brinco nas minhas palestras. Quando você tem dúvida, porque você conhece um pouquinho alguma coisa e consegue perguntar. Quando você nem conhece aquilo, você não tem dúvida, você tem dívida, né? Você não sabe nem o que perguntar. Nem perguntar. E a gente nota que o pessoal tem dívida. Isso aí. Obrigada, então, Mairon, Bruno. Obrigado que aí. seja uma Desculpa aí semana o- iluminada, desculpa o nosso não tem estrago problema aqui. não. Isso é para brindar 2020. Tomara que a gente cuide bem dos nossos negócios agora nesse nosso período. É isso aí. Boa sorte para todos e até semana que vem.